No ectoderma, voltando lá na analogia quando eu fiz ali em relação ao ovo, o ectoderma seria a casca do ovo, os tecidos ali que mais externos, né? Por exemplo, a gente faz analogia com a ectoderma, com a epiderme que tem a ver com o ectoderma, tá? Epiderme é a camada mais externa da pele, seria a relação com o ovo ali para a gente entender. Então, eu quero mostrar para você esse gráfico agora sobre o ectoderma, a segunda lei bifásica do ectoderma. Quando a gente vai analisar a segunda lei bifásica, a gente entende que durante a fase ativa do estresse, nós vamos ter uma redução da função, processos ulcerativos. Se for um padrão de sensibilidade interna, eu vou ter hipersensibilidade, ou seja, nesse tecido aqui eu vou sentir dor durante a fase ativa. Só que a gente vai analisar ainda em relação à sensibilidade interna e externa, tá? Mas a sensibilidade interna, a gente vai sentir dor durante a fase ativa. E a sensibilidade interna ela é controlada pelo córtex pós-sensitivo. Calma, eu sei que está complexo, começou a ter muitos nomes aqui difíceis, né? Mas a gente vai explicar isso detalhadamente para você entender. Eu quero que você entenda que durante a fase ativa, eu vou desligar a função. Eu vou ter úlceras, eu vou ter buracos. Então, quando você recebe lá, o seu paciente recebe um diagnóstico de úlcera em tal órgão, e você analisa que ele tem ectoderma, você tem que entender que ele está na fase ativa do estresse. Se você pega, por exemplo, um paciente que está perdendo o movimento, você vai entender que durante a fase ativa do ectoderma, no córtex motor, você vai ter uma perda de movimento, que o córtex, todo o córtex, ele é derivado do ectoderma. Então a gente vai ter o córtex pré-frontal, motor, sensitivo, pós-sensitivo, o córtex visual, o córtex temporal, tudo isso é derivado, todas essas regiões são derivadas do ectoderma. Então você vai entender que durante a fase ativa de um estresse, você vai ter perda da função, vai reduzir a função daquele tecido. Durante a fase ativa, você vai ter processos ulcerativos, vai ter necrose, vão morrer células ali. Existe um propósito disso, existe um porquê disso. E quando eu tenho um padrão de sensibilidade, como descrito nessa imagem, você tem aqui a padrão de sensibilidade interno, eu vou ter uma hipersensibilidade. Se for um padrão de sensibilidade externa, eu vou ter uma hipossensibilidade. Só para você não ficar perdido aí, o padrão de sensibilidade interno, ele está relacionado ao córtex pós-sensitivo. E o padrão de sensibilidade externo está relacionado ao córtex sensitivo. A gente vai entender isso detalhadamente, vai ter uma aula só sobre isso. Padrão de sensibilidade interna e externa e quais órgãos são controlados por essas regiões, tá? Então, durante a fase ativa do estresse, o que você precisa saber? Que diminui a função e tem processos ulcerativos.